Milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área da Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Timaço de Carlos Batista vai ao seu lado, até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo, principalmente o futebol de Campinas para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Cássio Gabriel brilha com 2 gols. Luiz Felipe também marca e Ponte vence Comercial por 3-0. Jogos desta quarta-feira vão definir adversário na semifinal da A2. Macaca está a 2 jogos de confirmar o acesso à elite do futebol paulista. Ontem, no Moisés Lucarelli, registrou maior público da temporada ao passar de 11 mil presentes. Guarani se reapresenta e vive expectativa de reforços. Diretoria procura goleiro para substituir Kozlinski. Foi pro Fortaleza. Rafael do Botafogo e Tomazella da Lusa são avaliados pela diretoria. Por outro lado, permanência de Giovanni Augusto é cada vez mais improvável. O jogador tem proposta do Vitória. Voltando à Série 2, Noroeste segura empate contra o Velo e avança às semifinais. Hoje, Novo Horizontino defende vantagem de 1 gol contra o Oeste, enquanto o 15 joga pelo empate contra a Portuguesa Santista. Água Santa recebe aval da CBF e da Federação Paulista para prorrogar vínculos de atletas que venceriam antes de duelos contra o Palmeiras na final do Paulistão. Thiago Carpini deve contar com força máxima nos 2 jogos contra o Verdão. Ramon Menezes esboça time titular da seleção brasileira com 2 campeões do Sub-20. Volante Andrei Santos e atacante Vitor Roque treinaram entre os titulares. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 971021493. O WhatsApp é à sua disposição. Mande a sua mensagem e já ela vai pro ar. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia
dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, Série A2, quartas de final. Ontem, Ponte 3, Comercial 0. Em Ribeirão Preto foi 1-1 e então a Ponte classificada. Tá público 11.136 do Majestoso. E tivemos ontem à noite em Bauru, Noroeste 0, Velo Clube também 0. No primeiro jogo lá em Rio Claro, 1-0 para o Noroeste. Noroeste classificado. Hoje iremos conhecer os outros dois clubes que vão para a semifinal. 18 horas em Novo Horizonte, Grêmio Novo Horizontino e Oeste. Em Barueri foi 1-0 para o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino joga pelo empate. 20-30 em Piracicaba, 15 e Portuguesa Santista. No primeiro jogo foi 2-1 para o 15. O 15 então também joga pelo empate. Então hoje a Ponte vai conhecer o seu adversário na semifinal. Pode ser o Noroeste, pode ser o 15, Portuguesa Santista ou Oeste. Funciona assim. A equipe de melhor campanha, que já é a Ponte, vai pegar a equipe de quarta melhor campanha. Consequentemente, a de segunda melhor campanha vai pegar a de terceira melhor campanha, tá? Só que agora somam-se todos os pontos para verificar a campanha de cada clube. Olha, amistoso da seleção brasileira é sábado, 19 horas, horário de Brasília, em Tanger, Marrocos e Brasil. Taça Independência. Domingo é a final, 16 horas, no 1º de maio em São Bernardo e Mirassol. Se der empate é pênalti, o campeão ganha R$400 mil e o vice ganha R$200 mil. Meus amigos, o Paulistão, o Carioca e o Mineiro, eles vão começar a ser decididos sem ser nesse final de semana, no outro final de semana, entre 1º e 2 de abril, o primeiro jogo, depois entre 8 e 9 de abril, o segundo jogo. No Paulista é Água Santa e Palmeiras, o primeiro jogo é mando do Água Santa. Vai ser decidido onde é que vai ser o jogo, se vai ser na Vila, no Morumbi e na Neoquímica Arena. Em Diadema não pode, tá? O Palmeiras decide no Allianz Parque. No Carioca, a final é Flamengo e Fluminense. E no Mineiro, a final é América e Atlético. O primeiro jogo no Independência, no dia 1º de abril. E o segundo, dia 8 de abril, sábado também, no Mineirão. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui e tirar algumas dúvidas em relação aos jogos de hoje, tá? Hoje tem duas partidas. 18 horas o Novo Horizontino pega o Oeste. Jogo de ida, o Novo Horizontino ganhou de 1-0 fora. E às 20h30, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista, o primeiro jogo, a vitória do 15 de Piracicaba por 2-1 contra a Santista. Então é o seguinte, e está todo mundo perguntando aqui, quem que a Ponte vai pegar? Então é por isso que eu estou fazendo essa introdução fora dos boletins do time,
dos times para você ficar por dentro, aí você que está em casa. Até agora, a classificação aponta a Ponte com 40 pontos. Total de pontos no geral em todas as fases. Está em primeiro. O Novo Horizontino tem 32 pontos, só que joga hoje. Ele joga por um empate. Empatou, passa. E se perder por um, decide nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais, está fora. Outra situação do Noroeste. Ficou com 30 pontos, empatou ontem 0-0. Está classificado, mas ele pode cair de terceiro para quarto, dependendo do resultado de hoje. Então vamos ficar todo mundo aí acompanhando. O 15 tem 28 pontos, joga hoje. Joga pelo empate para se classificar. Se vencer, passa o Noroeste e fica em terceiro. Se perder por um, decide nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais, está fora. A Santista tem 24 pontos. Se vencer por 2 ou mais, fica em quarto. Se vencer por um, decide nos pênaltis e fica em quarto. Se empatar ou perder, está fora. Situação do Oeste. Joga hoje. Tem 21 pontos no geral. Se vencer por 2 ou mais, fica em quarto e avança. Se vencer por um, decide nos pênaltis e pode ficar em quarto. Se empatar ou perder, está fora. Então, repetindo, hoje, Série A2, Campeonato Paulista, quartas de final, jogo de volta, Novo Horizontino e Oeste, 18 horas, 20h30, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Então, vamos acompanhar e só depois dos resultados de hoje nós saberemos quem a Ponte enfrenta nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Rapidamente, meu caro ouvinte, vamos aqui. Bom dia. A Ponte massacrou, mas só foi efetiva depois da entrada do Eliel. Carlos, obrigado, Carlos. Bom dia, CH. Equipe, o novo CA do Guarani começa muito mal sua gestão. 2 bons jogadores já saíram, Castan e Kozlinski. E o novo CA está trazendo jogadores da Portuguesa e tem interesse no Bruno Pivetti? Interrogação, não tem essa informação. Os jogadores da Lusa têm interesse sim, mas o Bruno não. Cuidado, tem times de olho no Jamerson, Richard Rios e Giovanni Augusto. Manuel Bugrino, de Americana. Obrigado, Manuel, pela sua mensagem. Bom dia, CH. Nos próximos 2 finais de semana podem dar tudo errado, mas nada apagará o que a torcida da Ponte vem fazendo. Um abraço a todos, Marcelo Pimentel. Vai com Deus, Giovanni Augusto, não vai fazer nenhuma falta. E o Reinaldo, que está mandando aqui mensagem. CH, nem por 80 mil ficaria com o Giovanni, seu custo-benefício é péssimo. Grande abraço, Renato Bugrino. Bom dia, CH. Goleiro para o Guarani, Saulo Vanderlei. E aí? Bons nomes. Bom dia, CH. Os times de Campinas deveriam analisar o camisa 10 da Inter de Limeira, jogador habilidoso, Valdir do Vila Nova. Legal, está registrado. Bom dia, CH. Será que os treinadores ouvem vocês quando comentam? Por quê? Ontem, ouvindo a Band no campo, parabéns para o Tigrão que cantou a jogada. Ele disse que Jesus não pode jogar de costa, ele não rende. Tira o Leonardo e coloca Eliel. A partir daí, o time melhorou. Tigão poderia ser o terceiro auxiliar do Hélio. Edivaldo, com toda certeza, competência ele tem para isso. Mas não quer não, viu? Não deseje isso para ele, porque tenho certeza que ele não tem essa intenção não, tá? Bom dia, CH, que vem Oeste, nada de 15 agora. Lei do Anchieta e por aí vai. Desculpe, eu não consigo ler todas as mensagens, porque o tempo urge, Leandro Renato. 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos. Tá feliz, mas poderia ter começado o jogo com Eliel, né, professor? Fala, Hélio! O que eu gostei foi porque foi uma semana chata, foi 3 dias chatos, sabe? Eu achei o comercial, tudo que eu pesquiso tudo, meus analistas buscam todas as informações. Você trabalha no comercial, pô, peraí, filho, não é assim, é Ponte Preta. Você entende? Ninguém vai atropelar a Ponte Preta, ninguém vai, não, nós vamos empurrar o jogo porque a torcida não fica satisfeita, pressiona eles. Isso é tudo macaco velho. Não é jogador aqui. E a outra coisa, a torcida da Ponte, em momento algum que eu tô aqui, a torcida da Ponte pressionou meu time. Pressionou, ativou o meu time, como ativou hoje o tempo todo com quase 10 mil pessoas. Tá entendendo? Eu não sei. 11 mil, olha aí. E ativou o time o tempo todo. Então, nós ficamos, pô, olha, vou te contar um negócio. Em algumas situações que eu mostrei para ele, parecia que nós tínhamos pedido o jogo lá de 3-0. Parecia que não tínhamos pedido 3-0. Não, nós aconteceu isso aqui, mexemos ali, fizemos aqui, e pô, e o time. É jogo. E hoje nosso time tem um diferencial.
a intensidade. Eu estou satisfeito, estou feliz. Faltam 2 jogos para definir um acesso, né? Agora, do jeito que a gente... 2 para definir o acesso, 4 para definir um título. Do jeito que a gente está comportando e com o apoio da nossa torcida, decidir aqui dentro de casa vai ser ruim para todo mundo, e nós estamos equilibrados, já estamos treinando lá dentro, está todo mundo na recuperação da crioterapia, nós temos uma mini cozinha montada dentro do vestiário, eles já alimentam, já comem coisas aí importantes para repor, massa, pizza, né, muito Gatorade, já começa aí. E a crioterapia, eu pedir para eles hoje, vão ficar mais pelo menos uns 40, 50 minutos no clube, porque amanhã a gente já está vivendo o próximo adversário. E agora, como o professor disse, faltam 2 jogos só para o acesso, 4 para a conquista do título. Nesse momento do campeonato, como está o time da Ponte Preta? Está dentro daquilo que você planejava, a sua comissão técnica planejava para o decorrer do campeonato? Está no nível que você esperava exatamente para esse momento, para essa semifinal? Foi tudo muito planejado, muito planejado. E a gente precisa mesmo ter cabeça no lugar. Precisamos mesmo do apoio do torcedor, né? Se tem alguém que não gosta de mim, se tem alguém que está chateado, não faça isso agora. Nós fizemos isso porque o torcedor está aí. Você entende? Ninguém gosta de jogar sem torcida, e a torcida da Ponte é isso. Hoje, quando nós chegamos aqui, já sabia, vai dar mais de 10 mil pessoas, né? E a hora que a gente erra, a hora que temos os nossos problemas, é o apoio, porque o torcedor faz um time jogar, e um time faz um torcedor torcer. Você entende? Então isso é a realidade. Então, mais do que nunca, feliz, consciente de que, faltando 2 jogos para definir acesso, nós vamos precisar de mais força ainda do que nós já temos. Legal, ouvimos o professor Hélio dos Anjos. Hélio, tinha que começar com Eliel, você sabe disso. Você pode não admitir, mas depois que você colocou Eliel, o time melhorou. Bom, enfim, quem participou da jornada esportiva, do comentário do jogo Ponte 3, Comercial 1, aqui na Band, comentando o jogo, foi Valdemir Gomes, e ele está chegando justamente para falar do jogo da Ponte, vitória incontestável da Macaca. Fala, Tigrão, bom dia para você. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Grande vitória da Ponte ontem no estádio Moisés Lucarelli, com todas as dificuldades que nós imaginávamos que a Ponte teria pela frente, elas realmente se confirmaram. Roberval Davino montou uma defesa muito sólida, montou praticamente um ferrolho com uma linha de 5 e uma linha de 4, ali protegendo a entrada da sua grande área, e a Ponte no primeiro tempo, apesar de ter criado algumas boas oportunidades, apesar de ter mandado no jogo, apesar do goleiro Kaique França ter sido o mero espectador da partida, não participou em nenhum lance mais importante, apenas em algumas bolas recuadas, mas ainda assim a Ponte não conseguiu botar a bola no barbante, e o placar do primeiro tempo, preocupante, foi de 0-0. Veio o segundo tempo e o Comercial, logo a 1 minuto e meio, poderia ter feito o gol, hein? Poderia ter feito o gol. Kaique França operou um verdadeiro milagre, lembrando até aquele milagre do último derby no estádio Moisés Lucarelli, Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, quando ele ficou cara a cara com o Rodrigo Andrade na última bola do jogo. No derby, Rodrigo Andrade inteiro para fazer o gol, e o Kaique pegou, e a Ponte manteve a vitória de 1-0, o gol do Fecim. Muito parecida a defesa pelo grau de dificuldade e até pelo lado de campo que foi no mesmo gol, o gol da Fepasa. Ali a Ponte poderia ter se complicado, não tomou o gol e aí retomou as rédeas da partida, foi para cima, conseguiu envolver de uma maneira mais vertical o seu adversário, e uma alteração acabou sendo fundamental. A entrada de Eliel no lugar de Leonaldi, que não estava bem no jogo, errava os passes, não conseguia dar sequência a jogadas com a qualidade que normalmente ele dá. Ele, Leonaldi, que é um grande jogador, mas não estava bem. Aí, com a entrada de Eliel, aquele que estava executando a função de um falso centroavante, o Matheus Jesus, veio para a função de segundo volante, Amaral foi para a função de primeiro volante, e aí a Ponte começou a ter uma saída de bola muito rápida, com muita qualidade, com muita verticalidade, começou a envolver o adversário e foi fazendo os seus gols, fechando, né? No finalzinho com 3-0, com uma grande atuação do Cássio Gabriel, entre outros
Eliel, que entrou muito bem, Elvis jogando muita bola, Arthur jogando muita bola, enfim, a Ponte foi um todo num grande segundo tempo, fez 3-0, está na fase semifinal e agora aguarda adversário na rodada que se completa hoje, quarta-feira. Um sufoco para a torcida da Ponte, uma preocupação muito grande, mas acabou dando tudo certo. E a Macaca, depois do empate sem brilho no último sábado lá em Ribeirão Preto, ontem fez prevalecer os aspectos campo e torcida e a sua galera deu um verdadeiro show. Está de parabéns a torcida da Ponte, com mais de 11 mil espectadores, um barulho ensurdecedor. Eu acho que o pessoal do comercial acabou ficando atordoado e surpreso com a atmosfera encontrada positiva a favor da Ponte ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli, para mim num placar muito claro, clássico e que não deixa nenhuma dúvida com relação à qualidade das duas equipes e à atuação de ambas no pega de ontem à noite no Moisés Lucarelli, CH. Legal, Tigrão. Obrigado aí pelas suas informações, pelo seu comentário. Lembrando, então, só depois das partidas de hoje é que nós vamos conhecer o adversário da Ponte na semifinal. E para você que está em casa, é só entrar no YouTube para acompanhar os dois jogos. Está lá no Paulistão Play, você pode assistir o primeiro jogo, o segundo jogo, para ficar sabendo, você que tem interesse, qual será o adversário da Ponte na semifinal. Em Campinas, eu confirmo a hora certa para você. 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. O Vladimir Catarino está chegando aqui na programação da Bandeirantes para falar do Guarani. Fala, Vlad. Fala, CH, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está ligado conosco aqui no Nossa Área. O Guarani está estudando nomes para repor a vaga deixada pelo goleiro Kozlinski. Rescindiu o contrato, foi para o Fortaleza. Tomazella, que disputou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa, deve ser contratado. Ele tem 32 anos, está na Lusa desde 2020. Foi titular nas duas últimas temporadas. Em 2013, o Tomazella esteve no Guarani, mas jogou apenas 3 partidas. O elenco bugrino, CH, se representa hoje sob o comando do ainda interino Moisés Moura. O Bugre inicia a preparação para a Série B, com início em 15 de abril. A estreia do Guarani será contra o Avaí no Brinco de Ouro. Algumas pendências precisam ser resolvidas. A do treinador é uma delas. Efetiva Moisés Moura ou contrata um novo treinador? É um dos temas a serem discutidos. Com relação ao Giovanni Augusto, ele tem contrato com o Bugre até o dia 30 de abril. O Vitória fez uma proposta salarial vantajosa para o jogador, mas quer a liberação antecipada para inscrevê-lo na primeira janela de transferências da CBF. A diretoria do Guarani libera mediante uma compensação financeira. Giovanni Augusto ganha R$80 mil no Guarani e pediu um aumento para R$20 mil para renovar. O Guarani não aceitou porque o salário do jogador já está no teto máximo estabelecido. O Vitória aceitou pagar o que ele quer ganhar. O jogador então teria usado um tom ríspido pedindo a liberação imediata, procedimento que desagradou a direção do Guarani. Se o Vitória não pagar a compensação financeira, o Guarani não vai liberar e o jogador só poderá ser inscrito em julho, quando a abertura da segunda janela de transferências da CBF. O Guarani confirmou no início desta semana a permanência do atacante Bruno José. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024. O clube mineiro aceitou a permanência do atleta no Brinco de Ouro por empréstimo até o final de 2023, portanto, pendência esta já foi resolvida. O Bruno José se junta a Bruno Mendes e Neilton, os principais remanescentes do Campeonato Paulista no ataque. Pelo menos essa linha está formada também com a chegada de João Victor, que foi contratado junto à Portuguesa e será anunciado nos próximos dias. Ele é o primeiro reforço efetivo do Guarani para a disputa da Série B. Jênison já se despediu, voltou para o Cuiabá. O atacante disputou 20 partidas com a camisa do Bugre e marcou somente 2 gols. Bruno Michel e Nicolas Careca também não permanecem para a sequência da temporada. O Guarani tinha interesse no Fabrício Daniel do Coritiba, mas o salário é proibitivo. O jogador ganha R$130 mil mensais. O Bugre propôs pagar uma parte do salário, mas o staff do jogador não aceitou. Com isso, ele deve acertar com o Goiás. E nesta semana, CH e ouvintes aqui Na Área, o Guarani deve resolver a questão do Richard Rios.
O jogador dificilmente permanecerá para a sequência da temporada, já que o Palmeiras está monitorando. Esse jogador tem interesse na sua contratação. Richard Rios, que está valorizado no mercado, vários clubes interessados. A proposta do Palmeiras é a maior recebida até agora, 12 milhões de reais para a contratação do volante. O Guarani tem 50% dos direitos, o Flamengo 25% e os outros 25% pertencem ao atleta. Portanto, essa negociação está sendo encaminhada para que o Richard Rios defenda o Palmeiras na sequência desta temporada. Certo, CH? Falamos do Bugre aqui no Nossa Área. Certo, Vlad. Obrigado aí pelas informações desta quarta-feira do Guarani. Agora, para comentar, o Bugre está chegando mais uma vez. Fala, Tigrão. Fala do Guarani, Tigrão. O Guarani aí vivendo um compasso de espera, não é? Com a saída do goleiro Kozlinski. Tudo leva a crer que vai ficar com o Tomazella mesmo, bom goleiro da Portuguesa, muito alto, grande envergadura, deve ser ele a preferência aí. Entendo que o Guarani realmente deve repor essa peça importante que foi jogar lá no Ceará, pelo Fortaleza, principalmente, né? Pelas atuações que teve na Série B do ano passado, estamos falando exatamente do Kozlinski, saiu, fica aí o Tony, é o titular, está muito bem, fez um belo campeonato paulista, mas o Guarani precisa de um goleiro do mesmo nível para, claro, ter reposição à altura no caso de qualquer eventualidade. As coisas, pelas informações que estamos recebendo, caminham no sentido do Tomazella. E eu acho que se o Guarani trouxer, ele briga em igualdade de condições com o Tony para ser titular, mas começa, claro, a Série B esperando, até pela performance mostrada pelo Tony na última competição recentemente encerrada para o Guarani, ou seja, o Campeonato Paulista da Série A1. E o Giovanni Augusto, jogador importantíssimo, mas com um rendimento físico baixo, muitas contusões, custo-benefício questionável, mas tecnicamente inquestionável, está aí. O impasse está formado, tem proposta de um valor muito maior, fala-se em R$120 mil por mês, contra os 80, extraoficialmente falando, que ele ganha atualmente no Guarani. Essa proposta maior é do Vitória da Bahia e parece que está bastante complicada a permanência do Giovanni Augusto, que tem contrato com o Guarani até 30 de abril, e aí fica agora essa dúvida, vai liberar, não vai liberar, vai exigir que o jogador cumpra o contrato, e aí tem um investimento maior de mais um mês de salário para que ele fique, e aí ele ficando insatisfeito e já com a cabeça no Vitória, esperando o encerramento do contrato, vai ficar bem? Vai produzir bem, vai estar com foco no Guarani, e o que acrescentaria ele fazer 2 ou 3 partidas pela Série B, que começa aí em meados de abril, e depois ir embora. É algo para a diretoria do Guarani avaliar com muito foco, com muita precisão, avaliar realmente com muita inteligência para tomar a melhor decisão. Eu, pessoalmente, acho que se o jogador já fechou questão, que não vai baixar a sua pedida, que quer essa valorização salarial, ou então vai embora, e o Guarani também não tem a intenção de furar o seu teto de salários, entendo que a situação está meio que definida. E se está definida, não tem por que ela ser postergada até 30 de abril. Não vai ser bom para ninguém, nem para o Guarani, nem para o jogador e muito menos para o Vitória. CH. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca
ainda mais forte em 2023. Todo brasileiro ama o churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes. Ontem, majestoso, Ponte 3, Comercial 0. Os gols no segundo tempo. Luiz Felipe, lateral direito, a 12 minutos, 1-0 Ponte. A 28, Elvis perdeu pênalti. A 39, Cássio Gabriel, 2-0. E a 47, Cássio Gabriel, 3-0. A Ponte jogou com Kaique França, Luiz Felipe, depois o Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva, depois Jean Carlos e Arthur, Amaral, Leonaldo, depois Eliel e Elvis, Matheus Jesus, Cássio Gabriel e Kipira. Depois Júnior Tavares, técnico Hélio dos Anjos. O Comercial com Matheus Almeida, Luiz Eduardo, Thiago Moura, depois Túlio, Hilário, depois Max Douglas e Luiz Roberto, Guilherme Pitbull, Lineker, depois Romário, Renan Barcelos, depois Lucas Serafini e Poré, Wendel e Cadu Baroni, depois Adriano Luiz, técnico Roperval Davino. Quem apitou foi Luiz Flávio de Oliveira. Cartão amarelo da Ponte, Jean Carlos e o Fábio Sanches é o segundo, está pendurado. Para o Comercial, o goleiro Matheus Almeida e para Lucas Serafim. Público 11.136, renda 147.325. A ficha técnica aqui na Bandeirantes, ontem, Ponte 3, Comercial 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo a sua audiência e prometendo voltar amanhã com esportes aqui na Bandeirantes, na hora do almoço, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo.